Vamos iniciar a gravação. Para começar, vocês têm alguma dúvida sobre a última aula, sobre a petição inicial? Eu tenho. Pode falar. Então, você não vai dar mais aulas sobre petição inicial? Não, essa não é a dúvida, não. Essa é outra dúvida. Meu Deus, como é que é isso? Essa não é a dúvida, não. Não, essa aula não vai ser mais de petição inicial. A de hoje? É. Não, a de hoje ué. É? Então, é porque... eu não sei se faz parte das dúvidas, mas eu vou perguntar, Michelle. Pode perguntar. Então, vamos lá. Eu comecei a fazer, né, a petição do modelo que você fez. Beleza. Ficou bom, eu acho. Mas eu tenho umas dúvidas de quando eu estava fazendo. Procuração anexa que você colocou entre parênteses é a petição. Não, é o pedido. O que é? Não. A procuração, ela é um documento. Deixa eu te explicar aqui direitinho. Esse procuração anexa tem que ter, viu, gente? Senão a AB tira ponto. Quando o cliente te contrata, ele te contrata para você falar por ele, ok? Uhum. E aí, ele te contratou para você falar com ele, só que ele tem que te dar um documento te dando poder para você falar por ele, para você atuar como advogada dele naquele processo. Esse documento é a procuração, tá? Ele vai anexo no processo normalmente. Claro que tanto no AB quanto no nosso trabalho, vocês não precisam fazer procuração e colocar o anexo, não. Você tem só que colocar ali, procuração anexa, tá? Entendi. A procuração é um documento que o cliente dá para o advogado poder atuar por ele, tá? Entendi. Tá. Agora, diferença do... Não é a diferença. É porque eu li, mais ou menos, eu queria saber se é essa linha de raciocínio mesmo, do dano moral para o dano material. Por exemplo, no caso, fala que ele sofreu dano moral e material, né? Porque... Aí eu queria saber se o dano material... Ai, Michelle, não tô sabendo perguntar o que é isso. Vamos lá, Lília, só um minutinho. Imagina o seguinte, eu tenho aqui esse tablet que é seu, tá? Joga ele no chão e quebro ele. Ele custa R$2.000. Qual que é o valor do dano que você teve com ele? R$2.000. Esse é o dano material, são coisas. É uma diminuição no seu patrimônio, tá? Ah, tá. Então, Entendi. se eu bato no teu carro, se eu quebro alguma coisa sua, se você faz um serviço e eu não te pago, você teve uma diminuição no seu patrimônio. Você teve... o quanto você tinha de bens ou de dinheiro foi diminuído, tá? O que é o dano moral? O dano moral é um abalo psicológico que você sofreu. Porque alguém te caluniou, ou porque alguém negativou seu nome, ou porque alguém te ofendeu, tá? Ou porque alguém te provocou um acidente, você teve que ficar internado 1 mês e entrou em depressão, ou porque o cachorro te mordeu e você ficou traumatizado, tá? Isso então, é o dano moral. essa que é a minha dúvida. Porque o que acontece? Quando eu fui pesquisar, porque eu pensava assim, falava, beleza, dano material a alguma coisa que, né, tipo, que danificou minha, dano moral alguma coisa do psicológico. Beleza. Aí eu pesquisei, dano moral alguma coisa do psicológico. Só que o dano material, aí eu pensei no caso que tipo assim, os ferimentos do menino poderia ser dano material? Não, né? Os ferimentos do menino, se ficar a marca, o que não falou no nosso exemplo, então a gente não precisa considerar, é dano estético, tá? Quando você fica com uma cicatriz, uma marca no rosto, perde um membro, é dano estético. Mas o que seria o dano material no caso? O que ele gastou com remédio, com tratamento, com o hospital. Hospital. Tá? Agora, o dano material, você concorda comigo que é fácil a gente quantificar? Quebrei o tablet, R$2.000, é o preço do tablet. Agora, sim, o dano moral, é mais difícil da gente quantificar, porque é difícil a gente colocar preço nas nossas emoções, né?
Sim. Você tem um dano moral, gente, por um nome negativado no SPC, por uma bagagem perdida no aeroporto, e tem o dano moral porque mataram meu pai, por exemplo. São duas coisas muito diferentes, né, psicologicamente. Então é difícil você quantificar. E aí, antigamente, a gente não quantificava. A gente mandava o juiz falar. Só que agora, o novo código manda quantificar, né? Então, o que eu aconselho a vocês quando forem quantificar? O que não é o caso do nosso trabalho. No nosso trabalho, a gente vai pôr XXX. Mas na vida real, quando vocês forem atuar, pesquisa quanto que está sendo dado de dano moral para aquele caso, naquela comarca, e pede um pouquinho a mais, tá? Uhum. Ah, tá. Essa que já vai engajar para outra pergunta também que eu tinha para fazer. Não precisa de pôr o valor, então, né? Porque a gente não sabe o valor, não ia ser o real. Então não precisa de pôr o Por que que a valor. gente Pode... não vai inventar o valor também, Lília? Porque eu estou treinando vocês para o AB, e no AB não pode inventar valor nenhum. Aí, então, vocês colocam XXX, tá? Entendi, tá. Deixa eu saber outra coisa aqui. Ah, tá. Local e data também não precisa, então. Não, é para pôr local e data. Sabe o que é pôr local e data? É escrever Belo LOCAL, vírgula, Horizonte. DATA, tá? É para colocar daquele jeitinho mesmo. Não é nem para inventar um local e nem para inventar uma data. É para escrever local, vírgula, data. Palavra local, vírgula, palavra data, ponto final. A palavra advogado e a palavra OAB embaixo. Ah, tá. Beleza, já respondeu todas as minhas dúvidas, Michele. Tá? Vou passar para o Mário agora, que também está com dúvida. Ok. Tá me ouvindo, professora? Tô. Boa noite. Boa noite. A dúvida que eu tive aqui sobre os danos morais. Eu posso colocar nos danos morais, eu posso solicitar indenização por dano estético? Porque ele foi Mário, atacado por cachorro e tal. normalmente você pode pedir até separado, dano moral e dano estético. Mas neste caso, o nosso exemplo não fala que ele vai ficar com nenhuma deformidade. Então não cabe dano estético, porque não está falando no enunciado, tá? É porque eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Cadê? Indenização por danos morais. Eu coloquei alguma coisa sobre conforme laudo anexado, conforme laudo médico anexado. Enfim. Sim, você pode Então não fazer é isso. para. Mas não entra no dano estético, não, porque a gente estaria inventando, já que o enunciado não nos dá nada nesse sentido, tá? Entendi, ok. Tá. Então, não, igual ele falou do laudo, não tem laudo, né? Então a gente não pode colocar por isso? Não está falando nada. A gente não pode Entendi. inventar, tem que tomar muito cuidado com isso na OAB. Tá. Mais alguma dúvida, gente? Ó, então vamos lá, se tiver dúvida aí, vocês me chamam, tá? Eu vou fazer um share de tela aqui, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Eu falei na última aula muito sobre os requisitos da petição inicial. Quando eu dou essa aula, em sala de aula, eu peço para vocês abrirem o artigo 319 do CPC, e aí eu vou seguindo junto com vocês. Ontem não, na terça eu não fiz isso, então eu queria voltar um pouquinho nisso, tá? Como eu falei no começo da última aula, aliás, todas as aulas já estão no sistema, faculdade, já estão no WhatsApp de vocês. Tanto escrito quanto o vídeo também, tá? Como eu falei para vocês, o melhor modelo que vocês têm para o AB, para petição inicial, é o artigo 319. Porque lá fala o que tem que ter na petição inicial. São 7 requisitos que tem que ter na petição inicial. Eu brinco e falo assim, gente, como é que tem gente que consegue errar e não seguir 7 requisitos? E eu não estou falando nem de aluno, não. Eu estou falando de advogado, que tem advogado que o juiz tem que mandar emendar para consertar, porque ele esqueceu algum requisito. Porque são só 7. Aí o cara fica 5 anos na faculdade e não consegue decorar 2 requisitos por ano. Não consegue decorar 7 requisitos. Aquela pessoa que fez primeira comunhão aos 8 anos e decorou os 10 mandamentos, agora não consegue decorar 7 requisitos. Não tem condição, gente. Vocês estão no segundo período, tem gente que entrou esse semestre, já está fazendo petição inicial. Imagina quando você estiver no 10º. Você tem que ter feito assim, um canavial de petições iniciais, né? Muitas petições iniciais, para não errar, né? Só que essa é a primeira de vocês. E eu não queria simplesmente passar o modelo,
Porque para o trabalho você já tem um modelo praticamente pronto que eu fiz. Eu só deixei para vocês fazerem a parte da fundamentação, que eu vou até falar um pouquinho mais hoje sobre ela também, né? E a parte que vale mais ponto no AB, tá? Então eu queria explicar para vocês o porquê de cada coisa, né? Então, primeiro, quando for fazer uma petição inicial, abre o artigo 319 do CPC, olha esses 7 requisitos e ao final da petição inicial faz um checklist. Eu preenchi o requisito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 só. Tá? Para ver se não faltou nada. Bom, o primeiro requisito é o juízo a que é dirigida. E tem a ver com a competência, que a gente já estudou. Que a gente vai falar qual que é o juízo competente. Professor, vou mandar para o judiciário e ele que mande para o juiz competente. Galera, não é assim. Eu tenho que dizer qual que é o juiz competente, tá? Aí eu penso na competência em razão da hierarquia, se eu vou ajuizar ao tribunal ou ao juízo. Normalmente é a primeira instância. Então, é ao juízo. Não vai ser excelentíssimo senhor doutor juiz, sua majestade juiz? Não. É aqui, ó, tá aqui, ó. É ao juízo. Tá vendo esse sozinho? Ele muda tudo. É o órgão judiciário, não é a pessoa física do juiz, tá? Então, ao juízo dou um espaço, porque eu não sei qual vara, pode ter primeira, segunda, terceira, quarta, não posso escolher. Dou um espaço, vara. Aí eu vou lá para o ramo do direito, competência e razão da matéria. No nosso é uma vara civil. Se fosse divórcio, era família. Se fosse sucessões, era inventário, era sucessões. Então, ao juízo dá espaço, vara civil, da comarca, aí eu vou para competência territorial, cidade. Aí a gente vai naqueles artigos 46 a 53 do CPC que a gente já estudou, para saber qual que é a comarca. E aí, no nosso caso, vai ser ao juízo dá espaço, vara civil da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Pulei lá 10 linhas, não vou pôr o número de autos, porque não existe esse processo. O autos é o número do processo. Esse número só existe na minha cabeça, porque a petição só existe no meu computador, eu não protocolei, o processo ainda não existe. Eu estou dando início a ele, né? Aí a gente parte para qualificação, para o preâmbulo, né? Aí é o inciso 2. Que a gente vai colocar os nomes e prenomes. O código tem essa palhaçada de nome e prenome. É nome completo, gente. É nome completo. Nome completo. Estado civil, tá? Aí a gente pode colocar se tem união estável, que às vezes a pessoa é solteira, mas tem uma união estável, é divorciada, mas tem uma união estável. A profissão... Já vou... Só um minutinho, gente. Tá. O CPF, cuidado, tá? No código anterior não mandava pôr nem identidade em CPF. Havia uma resolução do TJMG que mandava pôr identidade CPF. No novo código, só CPF. Endereço eletrônico, famoso e-mail, que só a pessoa jurídica é obrigada a ter. Pessoa física, se não tiver, a gente pode pôr que é inexistente. E o domicílio e a residência do autor e do réu, tá? Cuidado aqui. E se eu não tiver, do autor, eu tenho que ter todos os dados. E do réu, se eu não tiver algum dado, professora, aí, senão você tem que ter, no mínimo, o CPF e o domicílio dele. Não tem o domicílio. Você pode pedir ofício a vários lugares para informarem o CPF dele. TRE, Banco Central, Infojud, CAGED, TRE, TIM, Vivo, Oi. Mas, gente, tem um detalhe muito sério aí, tá? Por quê? Isso vai atrasar o processo, tá? Quem queria perguntar? Eu. Lília, oi. Porque quando você deu o exemplo na aula passada, aí você não colocou em cima a parte da comarca e do juízo. Coloquei. Tem certeza? No exemplo, acho que você não colocou, não. Coloquei. É porque acho que você falou que a gente não sabia para qual ia, a gente não podia escolher. Não, eu só não coloquei a vara. Tá. Eu só não coloquei o número da vara. Quer ver? Eu tô até olhando aqui o que eu mandei para vocês. Está aqui, ó. A primeira coisinha. Ao juízo dá espaço, vara civil da comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tá. Beleza. Tá bom, era só isso mesmo. Obrigada. Nada. Bom, voltando aqui, gente. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? Aí a gente vem para fatos e fundamentos jurídicos do pedido, tá? Tá no mesmo inciso, a gente pode fazer junto, mas eu sempre falo, gente, faz separado. É melhor fazer
separado, tá? Pois bem, nos fatos, a gente vai narrar o que aconteceu. Cuidado aqui. O aluno quer narrar o que aconteceu em uma frase de 10 linhas e só. Não é para ser tão sucinto, gente. Não é para ser prolixo, é para ser objetivo? É. Mas tem que ser bem completo e bem cronológico que eu estou narrando. Então, imagina um acidente de trânsito. Vocês querem narrar assim. Fulano bateu no carro da ciclana e não pagou. Isso não é a narração de fatos. Ciclana trafegava pela Avenida do Contorno no dia tal, na hora tal. Quando parada no sinal, teve seu carro atingido pelo carro tal, 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 de propriedade de fulano de tal. Esse acidente provocou tais danos. Ao procurar o fulano se recusou a pagar. Logo, outra alternativa não teve senão ajuizar a presente ação, tá? Então, façam de forma completa. Frases pequenas, parágrafos pequenos. Fazer frase grande, parágrafo grande, é uma armadilha para o seu texto perder o sentido, tá? Outra coisa, cuidado aqui, a gente fala pelo autor e fala com certeza. A gente não fala que o autor alegou, que o autor relatou, que o autor informou. A gente fala que aconteceu, tá? Outra coisa, cuidado com a palavra onde, que vocês usam para tudo e acham que é bonito. Uma das coisas mais feias da língua portuguesa. Onde é advérbio somente de lugar. Qualquer outra utilização do onde está errada. Então, escreveu onde, vai lá e vê se está falando de lugar mesmo. Porque se ele pudesse ser trocado por quando, em que e no qual, troque. Tá? Esses são os fatos. Fundamentos jurídicos. Eu falei para a gente usar a técnica do silogismo, que eu vou até colocar aqui para você. Ó. O que é o silogismo? São duas premissas, tá? Que vai ser a premissa maior e a premissa menor. Essas duas premissas vão formar uma conclusão. A premissa maior é o ordenamento jurídico, e aqui pode entrar para o ordenamento jurídico, tá, gente? Artigo de lei, jurisprudência e doutrina. Na premissa menor, o que vai entrar? Caso concreto. E na conclusão, a consequência jurídica. Qual que é o maior erro do aluno aqui? Ele procura um monte de artigo e está com um monte de artigo aqui e não argumenta. O que o AB fala? Que a simples citação de artigo ou cópia do artigo sem argumentar não será pontuada. Ou seja, você tem que linkar aquele artigo ao caso concreto. Vamos pensar aqui. Direito, gente, é uma ciência social aplicada, não é uma ciência exata. Ou seja, 2 mais 2 no direito não é 5. Depende da interpretação. E quem que interpreta? O juiz. E aí, quando a gente ajuiza uma ação, o que a gente quer? A gente quer que o juiz interprete aquela lei, no caso concreto, igual a gente quer que ele interprete, benéfico ao nosso cliente. Então, primeiro a gente fala o que fala a lei, depois a gente fala o que aconteceu no nosso caso, para aí a gente juntar os dois e chegar numa conclusão, tá? Então, toda vez que citar artigo, jurisprudência ou doutrina, vocês têm que fazer esse silogismo. Então, se tem um artigo, eu venho embaixo e falo do caso concreto, tá? Depois eu chego à conclusão. Então, eu vou usar o 927 do Código... Não, gente, perdão. Do Código Civil. Aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizá-lo. Não chega lá e taca o artigo. Faz uma frase, tá? Então, assim, ó. Conforme o artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizá-lo. Olha só, cuidado com isso aqui, tá? Muito cuidado com isso. Eu posso colocar o artigo de duas formas. Copiando o artigo, aí eu coloco, conforme o artigo 927 do Código Civil, 2 pontos. E o copio dentro das regras da BNT que vocês estão aprendendo com o Paulo. Ou eu posso fazer uma paráfrase e falar com as minhas frases, com as minhas palavras. Conforme o artigo 927 do Código Civil, aquele que causa dano a alguém fica obrigado a indenizá-lo.
ok? Essa é a premissa maior. Aí vem a premissa menor, o caso concreto. No caso em tela, Maria sofreu um grave dano, tendo que arcar com R$5.000 a título de conserto do seu carro, tendo em vista a batida causada por João. Ok? Esse é o caso concreto. Conclusão. Logo, o ato do João causou a Maria grave dano, ficando ele obrigado a indenizá-la no valor de R$5.000 pelo conserto do carro. Tá? Eu estou aqui dando exemplo para vocês, que essa é a parte que vocês vão fazer sozinhos. Essa é uma parte difícil, que eu achei que foi rápido ontem. Então, eu quis voltar aqui. Tá? Então, premissa maior, premissa menor, conclusão. Conforme o artigo... vou dar outro exemplo. Conforme o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, cabe a indenização por danos causados, inclusive de natureza moral. No caso em tela, o nome da fulana foi negativado indevidamente, dando a ela a pecha indevida de má pagadora e tirando-lhe o crédito. Logo, fez dano à sua imagem. Desta forma, deve fulana ser indenizada nos danos morais no valor de tanto. Conseguiram enxergar, gente, o silogismo? É importante para mim que vocês consigam enxergar isso. Vocês conseguiram? Me responde alguém aí. Mário conseguiu, ótimo. A princípio, eu quero que vocês coloquem só neste trabalho, só artigo, não precisa pôr jurisprudência, não precisa pôr doutrina, porque é o primeiro que vocês estão fazendo, tá? Porque se vocês fossem pôr jurisprudência e doutrina, vocês iam ter que citar a jurisprudência e a doutrina e citar de forma correta. E isso eu vou ensinar para vocês em outro período, tá? Bom, depois dos fatos e fundamentos, então depois de eu ter narrado os fatos e depois de eu ter fundamentado, repare, eu narro os fatos e depois eu vou falar dos artigos e dos fatos. Fundamentar é linkar o artigo com o caso concreto e mostrar a consequência jurídica. Por isso a gente usa a técnica do silogismo, tá? Vocês vão falar sobre o pedido com suas especificações. Presta atenção nisso. Pedido com suas especificações. Quer dizer que é pedido nos mínimos detalhes. Não é isto posto, juiz, pede-se que tome as providências cabíveis. Não, você tem que falar para o juiz o que você quer. Eu quero a condenação do réu, juiz. Já melhorou, mas tá ruim. Tá ruim ainda? Eu quero que o réu seja condenado. Ao quê, meu filho? O juiz só pode te dar aquilo que você pediu. É ao que você quer? Eu quero que ele seja condenado a pagar a indenização. Então agora eu já sei que é uma indenização que você quer. Quanto? Então eu tenho que dizer o que eu quero e quanto eu quero. Tem que ser nos mínimos detalhes. Se eu pedir mal, gente, o meu cliente vai receber mal. O juiz só pode dar para o meu cliente aquilo que eu pedi. Então eu tenho que pedir muito, muito bem. Não adianta eu fazer uma petição linda, maravilhosa, até o momento dos pedidos, e aí eu pedir mal. Porque se eu pedir mal, o meu cliente vai se dar mal e eu serei uma profissional ruim. Tá? Pensem nisso. Eu esqueci de pedir. Gente, esqueceu de pedir, você fez fofoca. Se você narrou para o juiz um caso e não pediu, ele não pode fazer nada, a não ser ouvir sua fofoca. Né? Pelo amor de Deus. Pedido é a parte mais importante, que é o pedido que vai delimitar toda a discussão processual. Então, é pedido nos mínimos detalhes. Tá? Eu separo o pedido de requerimento. O que é pedido? É o que eu quero do réu. O que é requerimento? É o que eu quero no processo para poder chegar até a sentença, tá? Então, olha só, isto posto pede-se. Estou pedindo tutela antecipada? Que seja deferida a tutela antecipada para determinar a imediata retirada do nome da autora do cadastro dos maus pagadores. Tá? Quero indenização? Que seja presente a ação processada e julgada para, ao final, condenar o réu a pagar indenização por danos materiais no valor de tanto. Ok, gente? E a gente não pode esquecer nunca no pedido, que é sempre o último pedido. Por fim,
requer que seja o autor, o réu condenado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência. Deixa eu falar um pouquinho disso aqui também. A atividade judiciária é paga, gente. Ela não é gratuita, tá? Não, Mário! Adorei essa do Mário, gente. Ele quer que o réu doe o cachorro para o cachorro deixar de ser um problema naquela vizinhança, né, Mário? Isso seria uma obrigação de fazer, Mário. Eu não tô querendo. Eu vou te falar o seguinte: na vida real, eu acho até que você poderia pedir, sério, como uma obrigação de fazer uma medida preventiva. Mas olha só o que fala o nosso caso, no finalzinho, tá? Inclusive de ordem psicológica. E pretende haver do proprietário do animal todas as parcelas indenizatórias cabíveis. Haja visto o grande transtorno causado pelo incidente. Leia o enunciado, gente. O enunciado só quer indenização, não quer obrigação de fazer, tá? Agora, na vida real, Mário, a gente poderia sim pedir, né, uma obrigação de fazer. Não sei se seria deferido. Porque eu não sei se a gente estaria aí atacando muito um direito de liberdade e de propriedade do dono do animal. Mas, assim, pedir a gente poderia pedir, tá? Mas não nesse caso, porque realmente o enunciado não fala nesse sentido, tá? O último, pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência. A atividade judiciária, ela é paga, gente. Ela é paga. A injustiça gratuita é exceção para quem é pobre no sentido legal. O normal é que a gente... Tá? O normal é pagar. E aí, eu, autor, quando eu ajuização, eu pago as custas. Mas, ao final, sendo o réu condenado, ele tem que me restituir. Por isso que eu tenho que pedir que ele seja condenado a pagar as custas processuais. Tem que ser condenado também a pagar os honorários de sucumbência, tá? Que aí quem vai receber é o advogado da parte contrária. Ah, mas aí eu posso bater no que eu paguei para o advogado? Não, ele recebe o que você pagou para ele e o que a outra parte. Ou seja, se ele ganhar, ele ganha duas vezes. Ele ganha o que você pagou e ganha da outra parte também, tá? Então, a gente sempre pede, a gente é advogado, é a parte mais importante para a gente é pedir esses honorários de sucumbência, né? Bom, passado isso, a gente vem para os requerimentos. Nesse caso nosso aqui, a gente tem dois requerimentos. Um é de citação, e a gente pede a citação para comparecer à audiência de conciliação e mediação. Na OAB, sempre peça isso. E na vida real? Lília, o que significa esses bichinhos que você pôs aqui, menina? Me conta. E na vida real? Na vida real... Porque eu achei que o pagamento era do... Quando eu li, né, que eu estava lendo na petição, eu achei que quem pagava era a outra parte só. Então recebe dos dois. Você fala de honorários? Dos honorários. Você faz o honorário contratual do seu cliente e você recebe da outra parte também. Tem gente que ajuiza só para receber honorário de sucumbência. Eu nem aconselho vocês a fazerem isso não, gente. Vocês têm que valorizar o que vocês estão fazendo na vida, né? Então, meio que você recebe 40%. Uai. Gente, que isso? O autor... Então, quer dizer, ele quer uma indenização de 10 mil. Aí ele te pagou 2, né? Ele vai receber os 10 e você vai receber mais 2 da outra parte. Aí você recebe 4, tá? O honorário de sucumbência, quem sai ganhando é o advogado. Ele acaba ganhando duas vezes, o honorário com o cliente e o honorário que ele fez. Tem gente, repetindo, que cobra só esse honorário de sucumbência. Então, a parte, na verdade, não gasta nada como advogado. Mas eu não aconselho vocês a fazerem isso, não. Inclusive, desvalorizo vocês como advogados. Afinal, são quase 8 horas da noite, nós estamos aqui estudando, no meio de uma pandemia, com o vírus matando a humanidade, vocês estão aqui preocupados em estudar. Então, vocês têm que valorizar, inclusive, isso, né? Bom, passados isso, a gente vem para falando da citação, né, para a audiência. A gente pede para citar para comparecer à audiência de conciliação ou mediação, tá? Ah, professora, eu não quero audiência de conciliação e mediação. Na OAB você vai querer. Na OAB você vai querer. Tá me escutando? Tá me escutando? E na vida real? Eu aconselho a querer também, gente. Sabe por que eu aconselho a querer? Porque... Deixa eu explicar.
Ah, eu aconselho a querer, porque muitas vezes a gente faz acordo e acaba o processo ali, sabe? É mais tranquilo, é mais fácil. Assim, às vezes o cliente fala assim, não, esse cara é super, como é que fala? Super ignorante, ele não vai fazer acordo. Ele faz acordo com aquela parte. Talvez para a gente ele faça, tá? Então, aconselho vocês a sempre pedirem. E aí eu coloquei mais um requerimento, que é a intimação do Ministério Público, porque sempre que tem menor, o Ministério Público tem que dar parecer. Então, pede uma intimação do Ministério Público para ele acompanhar o processo, tá? Aí a gente vem para o próximo tópico, que é as provas, tá? É aquele textinho que eu pus com vocês. Pretende provar o alegado por todos os meios em direito admitidos. Pode usar aquele modelo, tá? Porque nesse momento eu estou deixando aberto para poder provar o que eu estou alegando na petição inicial do jeito que eu achar melhor. Pode ser, aí no meio do processo vai ter a fase para eu especificar exatamente que tipo de prova que eu tenho. Nesse momento eu não preciso, tá? Próximo tópico é a opção pela audiência de conciliação e mediação. Vocês vão optar na OAB, tá? Aí o texto é: o autor opta pela audiência de conciliação e mediação. Se você não optar, o autor não opta pela audiência de conciliação e mediação. E aí termina com o valor da causa. A toda a causa, gente, é atribuído um valor, que não necessariamente é o mesmo do pedido. Isso é uma matéria que vocês vão aprender no semestre que vem com o professor Marchiori. Mas já saibam que tem que ter esse tópico, o valor da causa, e coloca lá, dá-se a causa o valor de. Aí no nosso caso vai ser R cifrão XXX, tá? E aí a gente termina a petição inicial como a gente termina todas as petições iniciais. Todas as petições, no geral. Nestes termos, pede deferimento, aí no local, data, advogado e OAB, como eu expliquei no começo da aula, não é para inventar local, não é para inventar data, nem o nome do advogado, nem o OAB, é para escrever desse jeito mesmo. Local, vírgula, data, advogado, OAB, tá? Gente, ufa, tá vendo? Eu gasto quase 2 aulas mesmo para falar de petição inicial. Ainda temos aqui 6 minutos. Tem dúvida, gente, ainda sobre petição inicial? Pode ter, não tem problema. Michele, Oi. boa noite. Boa Eu noite. tenho uma dúvida. A ordem interfere? Porque eu já vi pessoas fazer primeiro o pedido para depois colocar justificativas. Porque Não. visando uma melhor visibilidade para o juiz. Tem Não. Santos. diferença? Não faz isso, não. Segue o artigo do 319. Primeiro os fatos, os fundamentos e depois os pedidos, tá? Nesse caso, interfere sim. Primeiro os fatos, os fundamentos, depois os pedidos, tá? Tá. Era só essa dúvida mesmo. Tá. Eu vou até mudar aqui um pouquinho o exemplo, o que eu tinha colocado para vocês no sistema faculdade. E eu vou colocar aqui aquele negocinho do silogismo que eu fiz para vocês ali. Vou colocar no sistema faculdade. Vou trocar o que está lá, tá? O texto que está lá por esse aqui. Ô, Michele. Oi. E vou colocar esse vídeo de hoje também, vou inserir lá no texto, tá? Pode falar, Lívia. Ainda bem que a prova final é fechada, né? Senão eu não duvido nada que você ia mandar a gente fazer uma petição se fosse aberta. Menina, Eu acho que você seria capaz disso. Para o segundo período eu nunca pedi, não. Mas a turma do 7º período faz isso mesmo. Não, graças a Deus. Para o segundo eu nunca pedi, não, tá? Mais alguma dúvida? Pro segundo / primeiro, né, Michele? Porque assim, né? Muita gente do primeiro. Muita gente do primeiro, sei disso. Sou sensível a essa situação de vocês, né? Que eu tenho aqui muita gente. A Maria Luísa não quer que eu mato ela antes da hora, não. Calma. Tá tudo dando certo, né, gente? A gente começou o semestre bem. Michele, assim, sobre a petição... Você pode ficar tranquila, querida, porque esse 7º período eu não dou aula na FAMIG, não, é em outra instituição. Na FAMIG eu só dou no 2º e no 4º, tá? Então você pode ficar tranquila que você não vai morrer do coração no 7º comigo, não. Tá bom?
Deixa eu fazer rápido, terminar o stop aqui do share. Stop share. Me conta uma coisa, vocês têm mais alguma dúvida? Assim, Michele, eu ainda tá meio confuso, né? Porque eu consegui fazer, só que você fez a maioria das coisas. Mas assim, eu acho que eu fazendo sozinha, tudo sozinha, ia ficar meio difícil, até por causa das regras de edição. Parece que edição também que você faz, né? Tem isso em algum lugar? Eu ia até te perguntar isso, eu esqueci. Tipo assim, quantas linhas tem que saltar? Não, tem isso em lugar nenhum, não. A única linha que você tem que saltar é entre o endereçamento e o preâmbulo, que são 10 linhas. Que, né, é o endereçamento e a qualificação das partes, falta 10 linhas. O resto é mais estilo, tá? Eu só peço a vocês um pouco de cuidado para apresentar um documento esteticamente bonito, para não parecer um desmazelo. Justificar o texto, parágrafo, essas coisas, tá? Ah, tá, entendi. Sim, mas é igual eu tava te falando, aí acho que ainda, assim, iria Eu ficar um sei, pouco difícil se fosse fazer sozinho, entendeu? mas no segundo período, como vocês mesmos disseram, segundo barra primeiro, né? Então eu dei uma ajuda bem grande nessa, e aí cada período que vocês forem passando, vocês vão fazer mais petições. Aí vai ficando mais fácil, tá? Entendi. Eu só não sei como que vai ser a do Daniel ainda também, porque parece que uma VA dele também vai ser petição, ele falou. E aí eu não sei se ele vai seguir a mesma linha que você, de dar um modelo para a gente poder desenvolver alguma coisa. Eu não sei. Aí vocês têm que ver com ele. Gente, Heloísa está perguntando aqui se ajuda a seguir as regras da BNT. Ajuda muito. Sigam as regras da BNT, tá? Na hora de fazer a petição. Gente, então eu vou encerrar. Esse vídeo eu vou incluir na aula da petição inicial, tá? E vou colocar aquele quadrinho do que é o silogismo lá na petição inicial também no texto, tá bom? Ok, gente? Terça-feira, prova suplementar, não tem aula. E esse trabalho é para o dia 10, lá no Sistema Faculdade. Mais alguma dúvida, gente? Eu tenho uma aqui, só rapidinho. Eu fiz uma outra petição também, porque, enfim, resolvi fazer. Peguei um caso X da internet e fiz. Teria problema eu mandar junto com essa na VA para você analisar? Não, não tem problema nenhum. Pode Ok, mandar, tá bom? ok. Então, tchau, gente. Até o dia 16, porque dia 9 dia 11 é feriado e dia 9 é suplementar. Ah, matéria da suplementar. Matéria inteira do semestre, tá bom? Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.